Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e começando por elogiar o trabalho que tem sido desempenhado pelas Forças Armadas no combate a esta pandemia Covid-19, que tem sido essencial para garantir o retorno à tão desejada normalidade. Cumprimentar também o Sr. Ministro no fundo, o apoio que tem dado e a visibilidade que tem dado a um trabalho que muitas vezes escapa ao comum dos cidadãos, e ainda bem que escapa, porque a segurança é algo que ainda bem que não a vemos e que não a sentimos. Portanto, o que nos vem dar razão a esta realidade é que realmente as Forças Armadas são o agente de proteção civil melhor preparado para este tipo de missões e ameaças, riscos e desafios complexos. Realmente as Forças Armadas são aquelas que têm os recursos humanos e materiais mais diferenciados, pela sua cultura organizacional, pela sua disciplina. Aliás, está perfeitamente enquadrado no tipo de missões a desempenhar pelas Forças Armadas em tempo de paz. São elas que cumprem missões de apoio às populações também e aos seus bens. Isto foi confirmado também numa reunião do passado dia 12 de maio de Ministros da Defesa da União Europeia. Realmente foi confirmado o desempenho que as Forças Armadas têm tido, no apoio à sociedade civil e aos Estados-membros, a nível também transfronteiriço. Aliás, mas é curioso agora aqui olhando um bocadinho para a realidade nacional e para o relatório do terceiro estado de emergência, constatamos o seguinte e passo a citar. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil manteve o seu papel fundamental de coordenação institucional entre as diversas entidades envolvidas no esforço nacional de combate à pandemia, de coordenação operacional dos diferentes agentes de proteção civil, com destaque para os corpos de bombeiros e da gestão criteriosa de recursos humanos e patrimoniais necessários, coordenando e gerindo igualmente o contributo das Forças Armadas na gestão da crise pandémica. O que nós verificamos é que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é hoje apenas uma entidade de coordenação institucional, sem meios próprios para operar, ou seja, é uma estrutura sem soldados, só com comandantes. O modelo de proteção civil português deve assim adaptar-se rapidamente a estas novas ameaças e responder de forma eficiente, usar recursos eficazes, sem desperdício de meios humanos e materiais, sobretudo em virtude dos tempos económicos difíceis que inevitavelmente iremos enfrentar, estando em muitos casos já a enfrentar. E que não passará naturalmente para a criação de mais um sistema de coordenação de meios como aquele que foi anunciado eventualmente a 23 de abril, para coordenar o quê? A coordenação. Precisamos de mais soldados e de menos comandantes. Necessitamos de um modelo mais centrado no tipo de ameaça, desafios e riscos. Um modelo em que as Forças Armadas, quando sejam chamadas para o cumprimento da missão, tenham um papel fulcral no planeamento da operação, por forma a obtermos o melhor resultado possível. Porque as Forças Armadas são a única entidade que conhece os recursos humanos e materiais das Forças Armadas. Por isso, são a única entidade que consegue planear e coordenar o seu emprego, ou melhor, o emprego dos seus meios, e assim obter o melhor rendimento e eficácia. As Forças Armadas não são, nem podem ser, um mero dispensador de recursos. São muito mais do que isso. As Forças Armadas são essenciais para estes novos tempos de ameaças mutáveis que exigem respostas integradas de todos os agentes do Estado e, repito, sem complexos institucionais ou preconceitos normativos. Mas não são apenas as ameaças naturais ou híbridas que iremos enfrentar. Joseph Borrell, alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, já afirmou que a pandemia de Covid vai muito provavelmente deteriorar o nosso ambiente de segurança nos próximos anos, o que só aumenta a necessidade da segurança e da defesa serem mais fortes. Em resposta ao repto lançado por Borrell, os ministros concordaram, e aqui o Sr. Ministro poderá confirmar, que a União Europeia deverá continuar a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para manter a presença operacional no terreno das suas missões e operações no âmbito da política comum de segurança e defesa, preservando simultaneamente a segurança do pessoal destacado. Mas saiu uma ideia muito importante e que nós pessoalmente reforçámos numa das audições com o Sr. Ministro, e que é a seguinte: salientaram ainda que é necessário reforçar a preparação e a resiliência para o futuro.
realizando exercícios, reforçando o trabalho em matéria de cibersegurança e combatendo as ameaças híbridas, inclusivamente intensificando esforços para combater a desinformação. Dito isto, constatamos aquilo que temos vindo a afirmar. As Forças Armadas do século XXI não são apenas o garante da integridade territorial ou da soberania nacional. São muito mais do que isso. São agente de proteção civil preferencial para estas novas ameaças, riscos e desafios. Quando falamos de Forças Armadas, falamos de militares. Falamos de homens e mulheres que têm os mesmos sonhos, os mesmos receios e problemas que cada um de nós. Quando falamos de Forças Armadas, não nos podemos esquecer, falamos de pessoas que abdicaram de direitos fundamentais e essenciais para defender a sua pátria e os seus concidadãos. Quando falamos de futuro, temos necessariamente de refletir sobre o presente, sem nunca esquecer o passado. E o que temos hoje é uma falta de atratividade crónica na fixação e retenção de quadros das Forças Armadas, que se verifica desde o final do serviço militar obrigatório. É, assim, um problema estrutural e não conjuntural de qualquer governo. Aliás, como até tem sido confirmado também pelos vários chefes militares que têm vindo a ser ouvidos nas últimas semanas, sem exceção. Por isso, Sr. Ministro, uma vez mais digo, nada do que acabei de referir será possível sem os militares. Nada do que acabei de referir será possível sem as mulheres e os homens que diariamente envergam a sua farda e orgulhosamente exibem a bandeira nacional que defendem com o risco da própria vida. Nada do que acabei de referir será possível sem o moral destas mulheres e destes homens. Para terminar, Sr. Ministro, pergunto: está a ser repensado algum reforço de verbas no âmbito do orçamento suplementar para as rúbricas do apoio sanitário e da unidade de apoio militar de emergência, cujas taxas de execução no orçamento de 2009 ascenderam respectivamente a 69% e a 6,16%? Está o Governo disponível para aprovar uma proposta de criação de um quadro permanente de praças para o Exército e para a Força Aérea, como forma de mecanismo de atração e retenção na carreira militar? Está o Governo disponível para repensar algumas das prioridades da Lei de Programação Militar como forma de acomodar estas novas realidades? É o nosso futuro, Sr. Ministro. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada Ana Miguel Santos. E se me permitir, Sra. Deputada, uma breve palavra de antemão para responder a um tema que passou sem resposta na ronda anterior, sobre a reserva de recrutamento e reserva de disponibilidade. E é muito oportuno que tenha surgido esta questão, porque vi na comunicação social alguma confusão sobre esta matéria. Estamos a falar da simples regulamentação de algo que existe na lei de forma não regulamentada desde o fim do serviço militar obrigatório. Portanto, desde 1999, quando se passou a legislação atual sobre serviço militar. E nessa altura estabeleceu-se que todos os portugueses de 18 aos 35 anos fariam parte de uma reserva de recrutamento que poderia ser acionada numa situação de emergência e que os militares que tivessem, ou ex-militares que tivessem cumprido o seu contrato de 6 anos e que ainda não tivessem 35 anos, até aos 35 anos, poderiam fazer parte de uma reserva de disponibilidade. Isto nunca foi regulamentado. O programa do Governo estabeleceu que deveríamos regulamentar essas duas categorias e estamos a fazê-lo, reforçados agora pela consciência muito aguda de que situações de emergência podem aparecer e nós não vivemos num mundo ideal e, portanto, temos de estar prontos para isso. A senhora deputada coloca um conjunto de questões interessantes e eu começaria por dizer que a acompanho quanto à sua análise sobre a natureza única das Forças Armadas, seja enquanto um corpo com uma cultura organizacional que não tem paralelo em Portugal, seja também em matéria de
disciplina, de prontidão, e isso tem consequências também em termos do seu papel no âmbito da resposta a situações de emergência. Como vimos agora, estamos no Governo atualmente empenhados na criação de um Sistema Nacional de Proteção Civil de Emergência, que é algo que fazia falta. Soubemos responder a esta situação, mas convinha que de futuro houvesse já de maneira muito mais sistematizada, pronta para entrar em ação, um Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência, que eu acredito que será um sistema não muito diferente daquilo que foi a realidade que nós fomos construindo ao longo destes meses. E as Forças Armadas terão aí um papel que não é um papel de simples fornecedor de mão de obra. Terão um papel fundamental no cerne da instituição do novo sistema, que será um sistema ligeiro para acionar meios que existem no Estado, entre os quais Forças Armadas, dependendo da natureza da emergência. Em relação a um outro tema que refere a senhora deputada sobre resiliência, eu creio que essa é a palavra-chave. Eu creio que uma das experiências que ficou muito gravada na mente de todos nós, todos aqueles que temos alguma responsabilidade nesta área, é que as nossas sociedades têm de ter capacidade de resistência face a situações absolutamente inopinadas, como foi esta, e que poderia ser, por exemplo, um ataque cibernético que paralisasse as nossas instituições, os nossos portos, a nossa economia, o nosso sistema bancário, etc. E a resiliência, portanto, essa palavra-chave, é algo que implica capacidade de trabalho entre militares e civis, porque são matérias que transvasam essa distinção entre uma categoria e outra. Em termos de atratividade das Forças Armadas, a senhora deputada faz referência, e bem, a um problema estrutural que nós temos. O problema estrutural, obviamente, tem de ter uma resposta estrutural, não pode ter uma resposta conjuntural. Aliás, a resposta conjuntural seria a mais fácil. Há vários mecanismos que poderiam, de um ano para o outro, aumentar muito rapidamente, mas de uma forma não sustentada. E não é isso que se pretende. Aquilo que se pretende com o plano de profissionalização, trabalho que agora estamos a retomar, porque, para ser inteiramente cândido, nestes últimos 2 meses não tivemos a possibilidade de nos concentrarmos nesta matéria, mas agora, obviamente, que reganha a sua centralidade nos nossos pensamentos, tem a ver, precisamente, com a identificação dos mecanismos, muitos dos quais já estão no plano para a profissionalização, outros que terão de ser apurados, e a questão dos quadros permanentes tem de ser pensada neste âmbito. Os quadros permanentes, acredito que façam parte da solução, acredito também que precisam de ser muito bem estruturados para que não criemos um problema a prazo, ou outros problemas a prazo. E estamos envolvidos nisso, e em particular com a senhora Secretária de Estado. As prioridades da Lei de Programação Militar, senhora deputada, foram estabelecidas pela Assembleia da República. Estou sempre disponível para conversar com todas as forças na Assembleia da República. Temos uma revisão prevista para 2023. Não excluo a possibilidade de fazermos ajustamentos menores aqui ou ali, caso isso se venha a verificar como necessário, mas a Lei de Programação Militar, no entanto, não deve ser desvirtuada da sua função essencial, que é a consolidação dos equipamentos das nossas Forças Armadas. Muito obrigado, senhora deputada.